E aí tinha o quê? Era, cada pente de memória era 1 GB nessa época aí. E aí ele sempre teve essa limitação, né? Era DDR já, né? Não era DDR2, era a primeira versão. E quando você colocava os 4 pentes, derrubava o clock da memória. Uhum, chipset. Mas mesmo assim, cara, voava. Voava o PCzinho. Rodei muito joguinho nele. Conseguia rodar Crysis, o primeiro Crysis? Crysis. Dava umas capengadas, né? Mas rodava, porque Crysis é aquela coisa, né? As primeiras versões rodavam em cima de um núcleo só. Verdade. A placa de vídeo não era ruim, era uma X800 ATI, né? Então, tipo, ele fritava um pouco, mas rodava, né? E na época, cara, nessa época, eu acho que ninguém olhava muito pra isso, assim, tá rodando a quantos FPS? Não ligava. Tá rodando? É. Pô, vou jogar, cara. É Tô me verdade. lascando. É verdade. Então, rodava. Puta, o monitor era formato 4x3. 1024-768. Nem isso, não era 4x3 ainda. Não, eu usei de tudo. Counter-Strike eu jogava em 640 por 480. Ó, minha época de Lan House, cara, eu jogava Counter 1.5. A gente adorava jogar Day of Defeat, o Dodge. Gostava muito de jogar isso aí também. Nossa, era muito divertido. Eu ia com meu primo, com os amigos deles na Lan House, a gente virava a noite lá jogando. Sim. E aí, depois eu montei esse PC, ele me durou até 2011. E aí eu montei um terceira geração. Nisso você já estava na ASUS, você conversou com o seu chefe, ele trouxe uma placa-mãe para você da ASUS para você montar o Intelzão lá. Intelzão. Só que o que aconteceu? Né? Eu não trabalhava na parte de OPBD. Eu era pós-venda da ASUS. Eu entrei para trabalhar na parte de pós-venda. Então, pós-venda era assim, você vendia para os fornecedores e dava suporte técnico ou era não, suporte técnico para o assim. cliente final? Na verdade, eu trabalhava na equipe de pós-venda, o que a gente chama dentro da ASUS de equipe de serviços. Uhum. Né? Então, eu era o cara que dava suporte, controlava assistência técnica. Ah, tá. Então, eu era suporte técnico, supply chain, fazia relatório de reembolso, né? Fazia toda a parte da assistência técnica. Lógico, quando eu comecei, não fazia tudo isso. Eu comecei para dar suporte da assistência técnica junto com outro rapaz que trabalhava comigo. E aí, a gente foi moldando as coisas e teve uma época que eu fiz toda essa parte, né? De assistência técnica lá. Aí, como começou a crescer muito, não dá para você fazer tudo sozinho, eu fiquei só com o suporte técnico, né, das assistências técnicas, junto com o outro rapaz, que era o outro chefe, né, que veio de Taiwan para cá, e aí surgiu a vaga para o PBD. Só que essa vaga, quando surgiu, foi assim, o pessoal falou, olha, vai abrir uma vaga para trabalhar com o Zibert. Porque o Zibert era o Technical Marketing. Ele trabalhava na ASUS. O Zibert era o Technical Marketing da ASUS. Ele não comentou isso aqui. Ele comentou. Não, ele comentou, mas ele não é assim, eu que estou viajando. Mas só voltar um pouquinho que eu queria entender. Suporte técnico, por exemplo, alguém comprava um produto, ainda estava na garantia, ele acionava o suporte, mandava e você testava, ou você atendia o cliente direto ensinando o que fazer? Nenhum nem outro. Funcionava assim, tinha a equipe do call center, que prestava o primeiro atendimento. Ah, tá. Se não tivesse jeito, ele era direcionado para assistência técnica, e o equipamento dentro da assistência técnica, a assistência técnica tinha dúvidas sobre o reparo do produto e a gente auxiliava eles. Entendi. Então, nós éramos os responsáveis por informar os processos que tinham que ser feitos, quais eram os sistemas que eles tinham que usar, Para testar o produto por completo, né? Exato. E sistema de CRM também, né? Porque você tem que registrar. O produto chegou, quais são as características. Burocracia. Toda a parte burocrática, né? E aí eu dava o treinamento do sistema pro pessoal, né? E também tem um outro sistema separado que a gente pega as informações técnicas. Então, por exemplo, o cara vai ter que formatar a máquina. Beleza. Para formatar a máquina, o sistema operacional dessa máquina é esse, o pacote de softwares é esse, o pacote de drivers é esse, tanananta. E aí, quando os caras tinham dúvidas como é que funcionava todo esse processo, a gente ia dando o suporte para eles e também no suporte de reparo. Entendi. O cara, tô com um notebook aqui, e era notebook, não era
não era a parte de placas, tá? Eu Nossa, era era, da parte era de só notebook Era ainda. só notebook. Isso foi a época daqueles EPC, né? Exato. Quem Cara, sabe, sabe, cara. Quem viveu isso aí, viveu, hein? cara, era muito engraçado, porque tinha uns EPCs de 7 polegadas, que o negócio Sim, era eu pequenininho mexi assim. nisso aí. E eu com esse dedão aqui, às vezes na hora de digitar, eu digitava 2, 3 teclas. Era horrível de mexer naquilo. Porque aquilo lá foi um projeto que, se não me engano, foi a ONU que lançou um negócio que era o PC de baixo custo, né? Para inclusão digital global e tal. E a ASUS criou o projeto e parece que esse negócio da ONU meio que morreu, né? Aí a ASUS já tinha feito o projeto e falou: o que a gente vai fazer com isso daqui? Ah, vamos lançar no mercado, vender isso daí. E tinha uma certa demanda, porque eu lembro na época que as pessoas ficavam tablet PC. E aquilo ali poderia fazer mais Cara, ou menos as duas coisas, né? e Eu o, lembro e disso o aí. EPC, ele veio antes do tablet. É. Ele começou, porque assim, ele veio como um PC de baixo custo Eu mesmo. lembro que eu vi a primeira vez em 2008. Um desse aí. Então, Intel Atom. se eu não me engano, ele era, vamos dizer assim, era o notebook de baixo custo que o pessoal usava para estudar, Sim. para fazer o básico. Porque, tipo assim, hoje em dia ainda você faz muito mais coisas, né, num notebook do que naquela época. Naquela época você abria um Word, Excel, ia um PowerPointzinho aqui, ia fazer E-mail. um e-mail, né? YouTube não era tão pesado que nem hoje. Tanto que um equipamento daquele dificilmente consegue rodar bem o YouTube hoje. Pior que é. Mas é verdade, né? Você vai falar de uma tecnologia lá de Não, é 15 anos. 15 anos não- atrás, quase 20. Então, não tem jeito. E a gente fazia manutenção, né? As assistências técnicas faziam manutenção desses notebooks e eu ficava de suporte deles. Ah, tô com dúvida aqui, tá dando problema X, Y, Z. Ah, faz tal teste, faz tal coisa, limpa tal coisa, vê se... Meu, tinha que ensinar, às vezes, os caras a trabalharem. Literalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é igual eu e o Zibert também? Eu acredito que sim. Você vai lá, trabalha e você leva o trabalho pra sua casa, você continua. É. Às Porque, vezes o meu filho reclama. olha só, vou só Eu fazer uma faço pausa. outras coisas em casa também, do mesmo. É porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que, por exemplo, joga nessa central aqui pra mim, que o pessoal vê o Giba. Tem muita gente que, por exemplo, olha pra nós e acha que a gente só vai ali, faz o básico e vaza. Não é assim. Não tem como você pegar só o seu horário de trabalho e trabalhar com aquilo. Você tem que ficar o tempo inteiro estudando, tentando entender como que funciona tudo aquilo, até pra você oferecer o suporte. Exato. E depois que você entende o produto, aí você consegue, né? Melhorar naquilo ali, você consegue se especializar naquilo, né? Então você ficou esse tempo no suporte, e aí depois você se candidatou para uma vaga que era do Zibert, e o que que deu isso aí? Então, o engraçado é que quando o pessoal veio falar pra mim que era pra trabalhar com ele, eu falei, beleza, o cara manja pra caramba, né? Vou aprender pra caramba. Você já conversava, já ficaram amigos naquela época? Então, antes de eu ir pra assumir a vaga dele, a gente se cumprimentava assim, mas, meu, toda empresa, né? Cada setor é a panela, né? Ah, tá. Então, o Zibert ficava com o pessoal de OPBD, eu conhecia um ou outro de OPBD ali, né? Eu ficava com o pessoal de serviços, que era a sala do lado, a gente tinha a nossa panela, eles tinham as deles, e tipo assim, a gente se cumprimentava, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite. E era essa coisa, às vezes fazia piadinha um com o outro e tá tudo certo. Tá certo. E aí, quando eu fui pra OPBD, aí, tipo, entrei no processo seletivo, porque eu entrei como candidato interno, e tinham outras pessoas, que eram outros candidatos de fora. E aí não sei por que o pessoal falou assim, eu acho que o candidato interno tá mais fácil, né? A brincadeira Mas é essa. ele é muito modesto. Nunca é mérito dele, tá vendo como que é? Tá vendo? A modéstia, tem que ter Mas modéstia. foi muito engraçado, né? Aí, na hora que o negócio começou a avançar, o pessoal falou, então, deixa eu te explicar, né? Que daí o chefe, que era o do Zibert, que era o Marco Santos, né? Falou, então, deixa eu te explicar, né? Não é bem pra ser funcionário do Zibert. Você vai assumir o lugar dele. Tá. E aí deu um pouco de desespero, né? Falei, não, beleza, já me candidatei e vambora, né? E aí, cara, foi engraçado, porque assim, quando foi aprovado, eu fiquei um pouquinho na transição, porque eu tive que treinar uma outra pessoa pra ficar no meu lugar, né? E depois fui pra lá. E aí o Zibert, eu acho que ficou uns 15 dias me dando treinamento. E, cara, você imagina, né? O cara
né, despejar todo dia um caminhão de informações em você, eu saía de lá assim, né? Não, ele é uma máquina. Ele é uma máquina, Ele é cara. uma máquina. Cara, eu saía de lá, às vezes chegava em casa assim, meio. É assim mesmo. Mas foi muito legal, cara, foi muito legal, né? E aí a gente começou a amizade a partir daí, e aí desde então a gente vira e mexe tá fazendo coisas juntos, né? Tanto que muitas atividades que tiveram, por exemplo, Super Máquina Kabum, eu acho que eu montei junto com ele pelo menos umas 3, Era né? aquele que ele fazia uma vez por ano, que eram as melhores peças que existiam. Exato, que era uma promoção de final, não lembro se começava no Black Friday, Uhum. né? E, cara, várias histórias, né, com ele, da gente tendo que desmontar uma das máquinas, era uma mesa gigante, Eu a mesa lembro disso. gabinete. Nossa, faz tempo. Tem Nossa! mais de 10 anos isso aí. Eu lembro disso aí. Fez um barulhaço na internet isso aí. Fez, e foi a gente tendo que. Porque, assim, a parte da montagem, quem fez foi uma empresa que fez o water cooler custom, né, pra eles. E, cara, não lembro qual que era o problema que tinha dado, a gente teve que abrir a máquina inteira, Nossa. reorganizar um monte de coisa. Nossa, foi várias histórias, voltando do Kabum de madrugada. Nossa. Olha, Giba, todo mundo, às vezes, muita gente às vezes olha e acha que é fácil, né? O pessoal acha que é fácil, hein? Mas vocês já passaram cada coisa, bicho. Cada coisa. Quais mais histórias você tem aí de quando você. No início? Que o início sempre tem Vamos os lá, perrengues. vamos continuar com a linha do tempo aqui. Aí eu Isso. fiz o treinamento com o Zibert, né? O Zibert foi pra NVIDIA, e aí eu assumi, e aí desde então eu tô lá, né? Como virei, né, o Technical Marketing, né? Ah, dava treinamento interno, treinamento para cliente, suporte para integrador. Isso é uma das funções principais que eu tenho lá dentro, né? Que a gente tem clientes de integração, né? Integração comercial e alguns gamers também, que o cara às vezes compra nossas placas mães para montar o equipamento dele. Uhum. Então tem muito equipamento de digital signage, tem muito equipamento de caixa de mercado, totem de autoatendimento. Olha só, verdade. Então, às vezes equipamento para banco, né? Então os caras compram nossas placas e eu dou suporte para eles, porque às vezes tem customização de BIOS, tem configuração que precisa fazer, tem coisa que às vezes o cara vai testar e não funciona do jeito que ele acha que tem que funcionar, ou realmente tá dando algum problema, alguma incompatibilidade. Eu faço a ponte entre o cara e a matriz para eles resolverem a questão.